Olá pessoal, PC Braga do quadro Endurance por aí. Hoje vamos falar da maior prova de triatlon que já existiu, Iron War, o Ironman de 1989 no Havaí. Olá pessoal, PC Braga do quadro Endurance por aí. Hoje vou poder falar da prova de triatlon que mais me fascina até hoje, que é o Ironman de 1989 no Havaí, conhecido também como Iron War. Antes da gente entrar já na Iron War, não deixem de se inscrever no canal para ficar sempre ligado aí no conteúdo que a gente produz no canal da Probiótica. Finalmente chegamos no episódio do Ironman 1989, o vídeo que eu falo para todo mundo assistir. Vamos falar um pouquinho dessa prova, o Iron War. Foi a disputa no masculino entre Dave Scott e Mark Allen. Eu vou explicar para vocês por que ela foi tão importante, tão fascinante e por que até hoje é lembrada por todos como a maior prova de triatlon que já existiu. Em 89, o Ironman estava chegando à sua 12ª edição, teve um ano que foram 2 provas no mesmo ano. E dessas 12 edições, um cara já havia ganho 6 delas, um cara chamado Dave Scott. Um dos maiores atletas até hoje, né, da história, 6 vezes campeão mundial. Era um homem a ser batido, era um homem que ninguém conseguia ganhar no Havaí, mas tinha um cara obcecado por ganhar dele no Havaí, esse cara chamava Mark Allen. Mas quem é Mark Allen? Mark Allen, antes disso mesmo, era um dos maiores triatletas em atividade. Ele não ganhava no Havaí, mas ele ganhava uma das principais provas do mundo, que era o Triatlon Internacional de Nice, que também juntava todos os principais triatletas do mundo, e lá era campeão absoluto. No final da carreira ele acabou como 10 vezes campeão em Nice. Mas ele nunca conseguia ganhar no Havaí. Eu já falei que o Dave Scott ganhou 6 vezes, o Mark Allen, por sua vez, nos últimos anos, antes de 89, ele já tinha pegado terceiro em 84, segundo em 86, segundo em 87 e quinto em 88. Então, o maior triatleta da época, até hoje, só tinha batido 2 vezes no segundo lugar, 1 vez no terceiro e 2 vezes quinto, mas faltava algo para ganhar no Havaí. Inclusive, a prova de 87 é cruel. O Mark Allen liderava, enquanto o Dave Scott, no finalzinho, conseguiu ultrapassar. O vídeo dessa ultrapassagem é surreal, porque ele vê o Mark Allen quebrado na frente e passa por trás de uma van. O Mark Allen diz que viu muito bem ele sendo ultrapassado assim, que não adiantou nada disfarçar, mas foi a estratégia do David Scott de passar sem que ninguém o visse e conquistasse o Ironman daquele ano, deixando o Mark Allen em segundo lugar. O Mark, então, o que ele fez? Ele falou assim, eu preciso de algo mais, eu preciso de me encontrar. Ele tem toda uma teoria que fez ele melhorar, que fez ele focar na prova do Ironman do Havaí. É muito interessante ler esse aprendizado dele. Ele falou que ele começou a ter mais paz no coração, ele fala muito sobre meditação também, sobre acreditar em religião. E ele, nessa época, ele disse que ele começou a conseguir ser poderoso, mas com paz no coração ao mesmo tempo. E ele foi para o Ironman de 89 decidido a única coisa que ele queria na vida, ganhar do Dave Scott e ser campeão no Ironman do Havaí. Qual foi a estratégia dele para fazer isso? É uma estratégia muito boa e muito simples. Ele falou assim, o Dave Scott é o único cara que consegue fazer essa prova inteira numa velocidade rápida. Então eu tenho que seguir ele. Eu vou seguir ele do começo ao fim. E quando ele falou isso, não é que ele está falando figurativo não, é literalmente. O Dave Scott nadando e o Mark Allen atrás na perna. A natação inteira. Depois pedalaram juntos praticamente 180 km e chegaram juntos na transição da corrida. E essa corrida, a corrida do Ironman de 1989, é uma das coisas mais espetaculares que você tem para assistir. Recomendo muito, põe aí num cinema romântico, chama a patroa, chama o namoradão, põe aí para assistir que você não vai se arrepender. Você imagina os 2 maiores triatletas da época correndo os 42 km lado a lado, ombro a ombro, no calor do Havaí. E para você ter ideia, o Mark Allen, eu já posso dar spoiler? Já posso dizer que ele ganhou? Posso dizer que ele ganhou. Finalmente ele derrotou o Dave Scott nesse Ironman do Havaí de 1989, mas ele foi derrotar por apenas 50 e poucos segundos de diferença. Até hoje é a menor diferença que você tem no masculino no Havaí, e por isso é chamado de Iron War, porque você tem a maratona inteira, os 2 principais triatletas do mundo e hoje da história, disputando ombro a ombro. Foi apenas no finalzinho, quando o Dave Scott deu uma bobeada, foi pegar uma água, que o Mark Allen viu aquela oportunidade e acelerou, e a partir dali não conseguiu mais ser pego. E para você ter uma ideia, a maratona do Mark Allen foi 2 horas, eu até anotei aqui, 2 horas, 40 minutos e 41 segundos. Ela só foi batida essa maratona pelo Patrick Lange há poucos anos atrás. Mas segundo o Mark Allen tem um detalhe. Naquela época a transição já contava como tempo da maratona. Então se você descontar o que ele perdeu da transição, pode ser que essa maratona do Iron War tenha sido a maratona mais rápida do Ironman no Havaí até hoje.
É incrível você imaginar naquela época, 89, que eles faziam um tempo que hoje muita gente tem dificuldade de fazer com material muito mais avançado, né? Você correr uma maratona 2:40, até para os padrões atuais, é algo absurdo. E foi o que aqueles dois conseguiram fazer. E o Iron War, o Iron Man de 1989, é um exemplo de como dois personagens tão diferentes, né? O Mark Allen com uma personalidade mais contida, mais introspectiva, e o Dave Scott mais expansivo, mais o garotão com talento natural, o Mark Allen conhecido como o cara mais esforçado, como duas personalidades tão distintas se juntaram para uma disputa sadia, né, com toda a rivalidade tem mais sadia, para produzir o que a gente tem até hoje como um dos grandes exemplos de endurance, um dos grandes exemplos de disputa mundial em que dois rivais conseguiram se levar ao limite do corpo, ao limite da capacidade humana. E hoje, esse ponto da prova, onde o Mark conseguiu se desgarrar do Dave Scott subir, é conhecido como Mark and Dave Hill, porque virou até ícone da cidade. Foi ali que a disputa conseguiu ser feita, quer dizer, desfeita, né? O Mark Allen conseguiu subir para depois virar em Kona e ser o campeão. A imagem dele chegando também é muito emocionante. Você fica imaginando uma pessoa que desde 82 tentou ser campeão mundial, sendo o melhor triatleta do mundo, não conseguiu em 89 e foi um divisor de águas na carreira, né? Depois dessa vitória em 89, o Mark Allen também conseguiu os 6 mesmos títulos do Dave Scott e são até hoje, no masculino, os 2 maiores campeões do Mundial de Ironman no Havaí, com 6 títulos cada um. Se você ficou interessado nessa história, tem um livro muito bom, que é o Iron War, que conta a história dessa prova, conta um pouco da biografia deles. Eles ficaram meio bravos na época, porque parece que o autor não entrevistou eles do jeito certo, ou mudou algumas versões da história. Mas tirando essa parte, né, alguma outra coisa que pode não ser verdade, ele conta muito bem como foi feito, ele fala bastante de triatlon, bastante de endurance. Vale a pena, além de assistir o filme que tem aí no YouTube, se coloca aí Ironman 89, você vai achar também. Leia o livro que vale a pena. O Mark Allen fala muito também da preparação dele nesse livro, eu não gostei muito não, é melhor assistir. Tem umas palestras do Mark Allen também, você coloca Speech Mark Allen 1989, vale mais do que ler o livro. Tem esse livro do Dave Scott também, que dá mais para ver as figuras dele de regata usando bigode, vale a pena também. E aí, já conhecia a história do Ironman de 89? Ficou curioso? Tem alguma prova assim que você também de vez em quando assiste no YouTube para se inspirar? Inscreve aí no canal, não deixe de assinar. Até a próxima.